Caminos a los Maestros de la Salud. Estamos en el sexto piso de un edificio de la ciudad de Recife, capital de Pernambuco. Puerta de entrada al nordeste. Y aquí estoy acompañado por la doctora Fátima Sousa, encargada gerencial de Fernando de Noronha, la salud del archipiélago de Fernando de Noronha, pediatra, con una larga experiencia sanitarista, que se desempeña como profesional desde hace muchos años aquí en Recife y aproximadamente para el año 2002 asumió la representación, la dirección de una de las regiones sanitarias en que se divide la ciudad de Recife, porque son aproximadamente 1.600.000 los habitantes de la ciudad que por sus dimensiones fue dividida en 4 regiones sanitarias, 6 regiones sanitarias, de las cuales ella, la doctora Fátima, tenía a su cargo la región sanitaria 4, con aproximadamente, corríjame si me equivoco, alrededor de 250.000 personas bajo su responsabilidad. La doctora Fátima gentilmente se ha acercado, hemos convenido este encuentro desde la ciudad de Buenos Aires con la intención de que ella se sume y por supuesto en nombre de ella los profesionales que representa del Estado de Pernambuco, que se sume a la red científica iberoamericana que nuestra Sociedad Iberoamericana de Información Científica está construyendo en todo el ámbito de América Latina e Iberoamérica en general. Entonces, bueno, con nosotros está la doctora Fátima, que la quiero saludar y que las pueda saludar a ustedes también. É com muito prazer que recebo a Sociedade Ibero-Americana de Informação Científica e na pessoa do Rafael e estou muito feliz em poder participar desse momento, conversando sobre as questões de saúde no Brasil, especificamente em Pernambuco, o estado de Pernambuco e Fernando de Noronha, onde exerço o meu papel de gestora pública. Doctora, nosotros acabamos de llegar de Fernando de Noronha. Agradecemos la invitación que además nos hicieron para poder concurrir a la isla, que además de sus bellezas, por supuesto, cuenta con un equipo médico y sanitario que trabaja cotidianamente allí. Cuéntenos un poco cómo se organiza la isla de Fernando de Noronha, dónde se localiza, cómo se organiza la isla desde el punto de vista sanitario. Fernando de Noronha é um pequeno arquipélago que dista de Recife em torno de 540 quilômetros e funciona com poucas unidades de saúde para uma população em torno de 3.500 pessoas. Na verdade, nós temos para o funcionamento de Fernando de Noronha um escritório em Recife com uma equipe gerencial que se desloca periodicamente para o arquipélago. Essa equipe é formada por gestores da atenção primária, da atenção de média complexidade, que é representado pelo hospital que nós temos, que é o Hospital São Lucas, e pela equipe de vigilância em saúde. Essas 3 gerências, elas organizam a saúde em Noronha de acordo com o perfil epidemiológico. Então, nós temos características bem específicas lá em Noronha. Por exemplo, um dos maiores problemas que nós temos lá são os problemas relativos ao uso do mar. Então, problemas otorrinolaringológicos, problemas ligados à questão do afogamento, os acidentes, tanto acidentes no mar como acidentes também automobilísticos que acontecem na ilha. Então, dessa forma, nós levantamos o perfil epidemiológico e começamos a tratar as questões
relativas a essas características próprias da ilha. El Hospital San Lucas, ¿de qué nivel es? ¿Cuál es el nivel del hospital? É um hospital de média complexidade. Nós temos 10 leitos que funcionam no hospital. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande em manter o profissional médico na ilha, né? Nós não temos a continuidade do mesmo profissional o tempo todo, então é muito frequente a mudança de equipes e isso dificulta muito o trabalho. Sí, estando allí nosotros nos enteramos de que los profesionales rotan cada 15, 20 días aproximadamente. Em torno de um mês, no mes máximo. como máximo. Sí. De todas maneras existe allí una unidad que hace atención familiar, ¿verdad? Un médico que reside durante más tiempo haciendo medicina familiar. Sim, exatamente. O médico de família, ele tende a passar um período mais longo, né? Em torno de 6 meses a 1 ano, dependendo da disponibilidade dele, mas de qualquer maneira não é tão prolongado o tempo como nós gostaríamos que fosse. ¿Y el inconveniente a qué se debe? ¿El inconveniente a poder contar con el personal médico estable en la isla? As dificuldades que nós temos, geralmente, com a permanência do médico, é que lá nós só temos o sistema de saúde público. Nós não temos saúde privada e nós podemos oferecer apenas um vínculo a esse profissional. Então, ele geralmente não tem como trabalhar em outras unidades hospitalares ou em outros centros de saúde e isso dificulta a permanência dele, o vínculo único. Uma outra questão também é a questão da permanência da família, né? Então, geralmente, eles não querem, não podem permanecer com a família na ilha e isso dificulta muito também. Os profissionais de saúde residem em alojamentos, né? E tem essa dificuldade de ter uma diversidade muito grande de imóveis que nós pudéssemos acolher cada profissional em um imóvel com sua família. Acontece en algunas regiones, por cierto, bastante más elevadas que Recife o Fernando de Noronha, porque estoy hablando de regiones de la cordillera de los Andes, pueblos que se ubican a 4.000 metros, incluso algunos más altos, casi a 5.000 metros de altura, en donde, para el caso del Perú, por ejemplo, los profesionales que llegan a trabajar a esos pueblos, son pueblos con una cantidad de población semejante a la de Leña y Noronha, ellos son jóvenes residentes, médicos residentes, que se establecen en el lugar durante 1 año como mínimo, por acuerdo con sus universidades una vez que terminan sus cursos. Eso lo han pensado, hay posibilidades de que se implemente algún sistema semejante, algum sistema de residências? Sim. O Brasil tem, o Ministério da Saúde tem pensado nessa possibilidade, não é? Uma possibilidade do serviço semi-obrigatório para aqueles que saem das universidades e dedicariam 1 ano de sua pós-graduação dentro nessas regiões que têm mais dificuldade, né, da permanência do profissional. Isso tem sido pensado, porém ainda não foi regulamentado, né, e ainda não foi exatamente efetivada essa proposta. En el caso del médico que ejerce medicina familiar, los objetivos ¿cuáles son? ¿Están integrados a algún programa específico del Estado de Pernambuco ou del Estado federal? Sim, a medicina familiar no Brasil, ela faz parte do programa oficial do Ministério da Saúde e já é difundida em todo o Brasil já.
e cada região, né, cada território, ele é composto de acordo com a quantidade de pessoas, habitantes daquela região, o número de unidades de saúde da família. Então, é um programa voltado para o aspecto da promoção e da prevenção da saúde. Claro que sem deixar de atender os requisitos da medicina de tratamento curativo, mas a prevenção e a promoção é o maior enfoque da saúde da família. En el caso de Fernando de Noronha, ¿cuáles son las patologías predominantes en la isla? Fernando de Noronha tem características bem diferentes do continente. Então, por exemplo, um dado que eu acredito seja bastante importante é que nós não temos, por exemplo, mortalidade infantil em Fernando de Noronha desde 2004. Desde 2004 não morre uma criança em Noronha. Nós não temos mortalidade materna em Noronha, né? O maior problema que nós temos lá de saúde da população é relativo a acidente, a doenças degenerativas, doenças cardiovasculares e também de doenças ligadas a afogamento, né? Quer dizer, mortalidade relativas a afogamento e também doenças ligadas a aparelho respiratório em função da região, da área que é muito úmida, salina e temos uma certa dificuldade. No caso da leptospirose, que incidência tem, por exemplo? Nós tivemos um caso recentemente de leptospirose, nós temos problemas seríssimos com relação ao rato, né, na ilha. Temos feito periodicamente trabalhos de derratização, mas realmente é um problema a leptospirose dentro da ilha. Mas nós tivemos, nesses últimos meses, tido cuidado de incentivar essa questão da derratização para ver se minimiza. O dengue está bajo controle? Dengue também, nessa última epidemia de dengue em Pernambuco, nós conseguimos controlar, tivemos alguns casos, mas esses casos foram identificados de imediato e foi feito toda a barreira na área para evitar a disseminação. Nós visitamos o hospital, foi de noche, no pudimos verlo bien, estaban trabajando y tampoco quisimos molestar. Pero observábamos que no hay posibilidades de hacer parto en Fernando de Noronha. ¿Cuál es el procedimiento que están utilizando? Descríbalo, por favor. Nós fazemos o pré-natal da gestante até o 7º, 8º mês de gestação e depois nós referenciamos essa gestante para Recife. A maternidade de Noronha foi desativada pelo governo do estado em 2003 e desde essa época não foi possível mais reativá-la, primeiro em função da equipe de saúde que nós não temos lá em Noronha, uma equipe de saúde de profissionais que pudesse atender a mulher no parto. Então a gente sabe que o parto a gente não pode abrir mão de alguns profissionais como anestesista, como o obstetra e o pediatra, e nem sempre nós temos essa equipe lá organizada para o parto. Então essa é uma questão. Hoje o governo federal ele está lançando uma nova forma de atender a mulher, a gestante, e no parto, no pré-parto, no parto e no pós-parto, que é o projeto Cegonha. Projeto? Cegonha. Cegonha? Sim. E com isso o governo do estado de Pernambuco está reordenando as referências para o parto.
projeto Cegonha, que significa? O projeto Cegonha é um projeto de atendimento em linha de cuidado para a mulher, desde o pré-natal até o pós-parto. Porque algumas maternidades, hoje, por uma dificuldade de pessoas para trabalharem, hoje existe uma defasagem muito grande de profissionais médicos no Brasil, né? Inclusive, é a pretensão do governo federal de incentivar a formação de novos médicos, porque eles não estão dando conta do território nacional e da quantidade de pessoas que existem no Brasil. Então, com isso, está havendo uma necessidade de redimensionar esse atendimento à gestante, né, para que nós possamos fazer isso por território. Então, Pernambuco está redefinindo seus territórios, não é? Suas maternidades que receberão essas mulheres e como será feita essa referência a partir de suas unidades básicas de saúde. Então, esse projeto começou quando? Ele está iniciando, ele está sendo implantado nos estados. E a partir desse projeto se pueda recuperar a possibilidade de que as mulheres de Noronha puedan nuevamente... Sim, ou reordenar. Esse atendimento. Porque hoje elas, como você contava, elas viajam para cá, para Recife, isso. 2 meses antes aproximadamente 2 meses do antes parto, do parto. E depois ficam aqui até quando? Ficam aqui até mais ou menos o bebê completar 1 mês. 1 mês. Elas vêm acompanhadas ou elas moram em residências familiares? Elas geralmente têm, na grande maioria, elas têm residência aqui de familiares, ficam nessas residências. Quando elas não têm, nós providenciamos uma pousada, um local onde elas possam ficar e esperar o bebê. Bem, e algumas vendrão acompanhadas também? Sim. Porque isso tem um custo importante, Sim. ou seja que não é um problema de inversão em dinheiro, sino um problema de profissionais. Esse seria o principal problema que vocês têm lá. Sim. Porque tampouco se necessitam grandes salas de cirurgiões, nada disso. Claro. São os profissionais apropriados para poder fazer a tarefa. É o principal problema. E esse problema, como é que vocês, a partir desse projeto que você falou, qual era o nome? Cegonha. Cegonha. O que significa a palavra cegonha? Cegonha é o animal, não é, o que traz o bebê, que conduz o bebê para a mãe, não é? Seria cigüeña em espanhol. Sim. Cegonha. Sim. Perfecto, estaba muy bien, Cegonha. ¿Y ustedes creen que a partir del programa Cegonha esto comenzaría a modificarse? Sem dúvida. En el caso de los, supongo yo que existirán, noroñenses que estudian carreras universitarias en el continente, algunos de ellos estudiarán medicina también. ¿Ninguno de esos profesionales regresa a su tierra como médico? No regresa. Eso es desapego, ¿no? Nós temos, na verdade, um jovem médico que é filho de Noronha, né? Mas ele não tem interesse em retornar. Ele tem um outro projeto de vida e realmente não quer. Para una población de 3.500 habitantes, muchos médicos no surgirán de esa cantidad, serán pocos igual. Con certeza. Pero este apartamiento de Noronha con respecto al continente, que hace que las mujeres embarazadas tengan que desplazarse al continente para poder tener su hijo. Otras poblaciones de Brasil se encontrarán en una situación semejante, aquellas que viven en lugares muy alejados. ¿Noronha es el caso único o hay otras poblaciones brasileras
distantes de centros urbanos, en donde también las parturientas tienen que trasladarse hacia la ciudad para poder, y quedarse allí, ficar una ciudad de 4 meses para poder tener su criatura. ¿Existen otras poblaciones brasileñas que acontece a mesma coisa? Não, não dessa forma. O sea que Noronha es Noronha, nesse aspecto, um caso único. É um caso único. Na verdade, como Noronha não tem um acesso por terra, né, isso dificulta muito, porque outros municípios de Pernambuco, eles têm problemas de maternidades ou de hospitais que tenham maternidades, mas a gestante ela não precisa sair tão cedo da sua região. Ela pode até precisar ter seu bebê em um outro município, mas ela geralmente se desloca para esse município quando já está próximo realmente do parto, claro, ou já do início do trabalho. Aqui o problema é o avião. Sim. Claro. Sim. A gestante já avançada não pode subir não pode, avião. Não pode voar. Isso. Não pode voar. É um caso interessante, porque, insisto, não creio que seja o costo, sino, como você disse, é a dificuldade para encontrar os profissionais. Isso. ¿Y qué otras necesidades de profesionales tienen en Noronha, además de las que usted mencionó para lograr partos hospitalarios? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia llegan los especialistas a la isla? O ambulatório de especialistas, ele é organizado de acordo com a necessidade da população. E geralmente o especialista passa uma semana em Noronha, faz o atendimento e retorna 1 mês ou 2 meses depois, ficando a cargo do médico de família dar continuidade àquele atendimento, né? Então é dessa forma que nós trabalhamos com os especialistas. En el caso de la actualización científica de los profesionales que están allí, ya sea a nivel enfermero o incluso de los médicos que están trabajando, ¿de qué manera ellos reciben actualización científica? Nós temos no Brasil um sistema que é o NUTES, que é o Núcleo de Telesaúde, que se propõe a fazer reuniões através de videoconferência, e essas reuniões são repassadas para os municípios por videoconferência. Esse é um sistema muito interessante. Fora isso, o acesso à internet, né? E as capacitações que são levadas para Noronha. Então, as pessoas são capacitadas na ilha, elas não vêm a Recife para serem capacitadas. Eventualmente, sim, alguns fazem pós-graduação aqui, né, fazem outros cursos, mas nós geralmente buscamos levar a capacitação para Noronha. Recientemente nosotros hicimos contacto con un suplemento que publicó un diario, un jornal de Recife, que se refería a la isla de Noronha casi como, en vez de ser un paraíso natural, se había transformado ese paraíso natural en una especie de lugar lúgubre. ¿Saben qué es lúgubre? Sí, claro. En portugués, lúgubre. Sí, lúgubre. Un lugar lúgubre, incluso lo miraba y el suplemento estaba impreso en negro, es decir, es un color gris, negro. Y me llamó la atención las referencias que hacía a la situación de salud en la isla, tomando las opiniones de algunos pobladores, pero no recurriendo para contrastarlas, para corroborarlas, a las autoridades de salud de la isla. ¿Cuál es su opinión al respecto? A minha opinião é que aquela reportagem ela foi absolutamente equivocada, né? Ela traz ela não reflete a realidade. Ela mostra
aspectos que não são aspectos do que acontece em Noronha e também não buscou conversar conosco, não nos ouviu, né, para que nós pudéssemos analisar as questões que eles apresentavam como problemas. Então, eu não sei a motivação daquela reportagem, não sei o porquê foi feita daquela forma, mas realmente foi um equívoco. Porque quando o reportaje foi feito, as eleições já haviam se produzido, não? As eleições nacionais? Sim, as eleições já haviam acontecido, mas eu não sei, volto a dizer, qual a motivação. Na ilha se estão produzindo alguns cambios econômicos na ilha mesmo. Por exemplo, nós escutamos que se convocou uma licitação para a atenção do Parque Nacional. Sim. Isso pode haber tenido alguma influência, algum fator econômico relacionado com a ilha, porque semejante crítica tão profunda que todo estava ruim, nos chamou a atenção. Não se salvava nada. Exato. Essa sua observação é muito interessante porque quando tudo está absolutamente ruim, né, nada acontece de bom, ou nada, eu acho que tem que se pensar um pouco, tem que se averiguar melhor, né, porque nós temos problemas, sim, temos problemas, né, como qualquer região tem problema, mas nós temos avançado muito com relação à saúde de Noronha. Quando nós assumimos a gestão da saúde em Noronha, há 4 anos e meio atrás, não existia uma organização dentro do sistema de saúde como nós temos hoje. Então, as pessoas às vezes cometem equívocos, enganos, interpretações erradas por motivações políticas ou pessoais, ou não sei, não saberia dizer quais essas motivações. Agora, que realmente foram equivocadas, foram. Sí, en el caso nuestro, el trabajo nuestro, como conversábamos antes de empezar este reportaje, es el periodismo científico, somos editores científicos, nuestro público son nuestros colegas, médicos, profesionales de la salud, pero evidentemente cuando se abordan cuestiones tan delicadas como es el ejercicio de la profesión médica, estos temas no pueden quedar en manos de periodistas comunes que un día abordan la medicina y al otro día pueden estar escribiendo sobre un partido de un juego de fútbol o un asunto de cualquier policial o de cualquier tema. Verdaderamente es grave para quien debe ejercer éticamente el periodismo no consultar a los profesionales que tienen a su cargo la dirección de una región sanitaria y solamente quedarse con la opinión de una o dos personas que les dramatizan su situación personal y la transforman en la problemática de todo un pueblo. Cuando no se consulta a los profesionales, mi punto de vista es que tienen intereses que quieren evitar esa consulta y quieren ficar solo con opiniones interesadas, que son favorables para sus prejuicios, para sus puntos de vista que están anteriormente ya elaborados. Es peligroso eso cuando se trata de hacer comentarios sobre medicina. Nosotros por lo menos los combatimos. Doctora, ¿qué quisiera usted agregar para los profesionales, colegas de la Argentina, México, España, Portugal, América Latina? Na verdade, eu entendo essa
imensidão de pessoas que se dedicam ao sacerdócio mesmo da medicina ou da saúde, né, que trabalham com esse intento de levar uma melhor qualidade de vida às pessoas. E aí estão os nossos companheiros argentinos, né, os nossos companheiros de toda a América do Sul, e que para nós assim é extremamente importante que nós possamos ter esse contato, possamos ter essa comunicação, né, através da SIC, através de órgãos desse tipo, que possam aproximar e fazer com que as pessoas trabalhem juntas, né, que vivenciem as experiências de outras regiões, que vivenciem trabalhos de pessoas que se dedicam tanto, né, à medicina, se dedicam tanto ao cuidado com a saúde e ao sanitarismo. Então, para mim, assim, é extremamente importante fazer esse contato, ter essas pessoas juntas, né, e que eu sei que são pessoas que demandam um trabalho especial. Então eu agradeço também a vocês essa oportunidade de poder participar desse programa, de poder participar desse projeto de vocês, desse trabalho de vocês, e dizer que fico muito feliz em ter recebido vocês aqui em Noronha, em Recife, e agradecer. Muy bien, muchas gracias. Doctora Fátima Sousa, como les dije al principio, responsable de la salud del archipiélago de Fernando de Noronha, hemos conversado con ella y este es el comienzo del programa Caminos a los Maestros de la Salud. Recorrerá buena parte del territorio brasileño para terminar seguramente en Colombia y Venezuela. Y desde allí regresar a la Argentina por la costa brasileña. Es decir, iniciaremos en Mato Grosso, pasaremos desde Mato Grosso a Bolivia, de Bolivia cruzaremos la cordillera y comenzaremos a ingresar en Colombia, Venezuela y volveremos hacia la ciudad de Buenos Aires, que es nuestro lugar de residencia. Así que es probable que nos volvamos a encontrar, doctora Fátima, el año próximo aquí en Recife, cuando estemos regresando para nuestra ciudad de Buenos Aires después de un largo itinerario. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias en nombre de nuestra Sociedad Iberoamericana de Información Científica y esperamos vernos pronto y además contar con su participación en la organización, invitándola desde ya a que usted encuentre en nuestras publicaciones un lugar donde poder comunicarle a nuestros colegas, comunicarle todos sus conocimientos y experiencias. Muito obrigada também a vocês, foi um prazer enorme recebê-los e estamos prontos para trabalharmos juntos e aprendermos também com tudo que vocês trazem para a gente. Entonces, bueno, con nosotros está la doctora Fátima, que la quiero saludar y que las pueda saludar a ustedes también. É com muito prazer que recebo a Sociedade Ibero-Americana de Informação Científica e na pessoa do Rafael, e estou muito feliz em poder participar desse momento, conversando sobre as questões de saúde no Brasil, especificamente em Pernambuco, o estado de Pernambuco e Fernando de Noronha, onde exerço o meu papel de gestora pública. Doctora, nosotros acabamos de llegar de Fernando de Noronha. Agradecemos la invitación que además nos hicieron para poder concurrir a la isla, que además de sus bellezas, por supuesto, cuenta con un equipo médico y sanitario que trabaja cotidianamente allí.
Cuéntenos un poco cómo son las sanitarias en que se divide la ciudad de Recife, porque son aproximadamente 1.600.000 los habitantes de la ciudad que por sus dimensiones fue dividida en 4 regiones sanitarias, 6 regiones sanitarias, de las cuales ella, la doctora Fátima, tenía a su cargo la región sanitaria 4, con aproximadamente, corríjame si me equivoco, alrededor de 250.000 personas bajo su responsabilidad. La doctora Fátima gentilmente pues se ha acercado, hemos convenido este encuentro desde la ciudad de Buenos Aires con la intención de que ella se sume y por supuesto en nombre de ella los profesionales que representa del Estado de Pernambuco, que se suma a la red científica iberoamericana que nuestra Sociedad Iberoamericana de Información Científica está construyendo en todo el ámbito de América Latina e Iberoamérica en general. Caminos a los maestros de la salud. Estamos en el 6º piso de un edificio de la ciudad de Recife, capital de Pernambuco. Puerta de entrada al nordeste. Y aquí estoy acompañado por la doctora Fátima Sousa, encargada gerencial de Fernando de Noronha, la salud del archipiélago de Fernando de Noronha, pediatra, con una larga experiencia sanitarista, que se desempeña como profesional desde hace muchos años aquí en Recife y aproximadamente para el año 2002 asumió la representación, la dirección de una de las regiones que organiza la isla de Fernando de Noronha, dónde se localiza, cómo se organiza la isla desde el punto de vista sanitario. Fernando de Noronha é um pequeno arquipélago que dista de Recife em torno de 540 quilômetros e funciona com poucas unidades de saúde para uma população em torno de 3.500 pessoas. Na verdade, nós temos para o funcionamento de Fernando de Noronha um escritório em Recife com uma equipe gerencial que se desloca periodicamente para o arquipélago. Essa equipe é formada por gestores da atenção primária, da atenção de média complexidade, que é representado pelo hospital que nós temos, que é o Hospital São Lucas, e pela equipe de vigilância em saúde. Essas 3 gerências, elas organizam a saúde em Noronha de acordo com o perfil epidemiológico. Então, nós temos características bem específicas lá em Noronha. Por exemplo, um dos maiores problemas que nós temos lá são os problemas relativos ao uso do mar. Então, problemas otorrinolaringológicos, problemas ligados à questão do afogamento, os acidentes, tanto acidentes no mar como acidentes também automobilísticos que acontecem na ilha. Então, dessa forma, nós levantamos o perfil epidemiológico e começamos a tratar as questões relativas a essas características próprias da ilha. El Hospital San Lucas, ¿de qué nivel es? ¿Cuál es el nivel del hospital? É um hospital de média